Amigos do RDTV, voltamos a falar sobre as eleições 2016, cobertura completa do Repórter Diário. Mauá é o foco. Vamos nessa entrevista ouvir Márcio Chaves, candidato a prefeito de Mauá pelo PSD. Muito obrigado pela gentileza, Márcio, de estar conosco. Muito bom dia, Anderson, bom dia aos internautas. É uma satisfação poder contribuir nesse debate, nesse processo eleitoral de 2016. Vamos conversar. O Márcio tem uma história política importante na cidade, em toda a região. E qual é a motivação para entrar nesse processo eleitoral agora em 2016, Márcio? Olha, Anderson, você sabe que eu estou afastado do processo político de disputa local desde 2004, quando nós tivemos aquele fatídico acontecimento do túnel do tempo. Optei em me dedicar à família, aos meus negócios. Nesses últimos 12 anos, estruturei um trabalho de consultoria na área de políticas públicas, mas eu vinha sendo bastante cobrado, até porque a gente teve uma história muito afinada com a construção e a consolidação do Partido dos Trabalhadores em Mauá. E as pessoas, de uma certa forma, nos cobram a responsabilidade pelo que está acontecendo na cidade hoje, né? Ou pelo que está acontecendo no cenário nacional. Eu, obviamente, discordo de uma série de situações e, como muita gente se decepcionou, eu também me decepcionei. Eu entendo que o partido político é uma ferramenta para você construir políticas públicas, para você construir espaços democráticos de atuação. E, portanto, analisando o quadro, optei pelo PSD. O PSD é um partido relativamente novo e que tem uma vocação muito clara de debate sobre políticas públicas. Então, isso me convenceu a ingressar nos quadros do PSD. Hoje eu sou presidente no município de Mauá. E em função de uma série de articulações e de cobranças que a gente vinha recebendo dos amigos e das lideranças comunitárias da cidade de Mauá, eu lancei a candidatura para a prefeitura. E estou bastante entusiasmado pelo apoio que a gente tem recebido, pelas manifestações de carinho das pessoas nas ruas. E vamos dar muito trabalho nessa eleição, porque eu acho que Mauá precisava de uma chacoalhada, ou precisa de uma chacoalhada, sobre o debate político, né? Eu tenho certeza que as 7 candidaturas que estão aí se apresentando saberão, com muita tranquilidade, expor ideias, e aí caberá ao vencedor do pleito ter o discernimento de aproveitar as boas ideias, as boas propostas, os bons programas que são apresentados por todas as candidaturas, né? Se eu for eleito, e eu estou cada vez mais convicto disso, obviamente que, primeiro passo, nós vamos pegar as boas ideias, os bons programas que a atual administração está fazendo, mantê-los e aperfeiçoá-los. Outros candidatos estão apresentando ideias interessantes. O que nós vamos fazer? Aproveitar essas ideias, tá certo? Aperfeiçoá-las e colocá-las em práticas. Eu acredito que todos os candidatos que se apresentam hoje no processo eleitoral de Mauá têm um objetivo. O objetivo de ocupar o Paço Municipal para fazer bem para a cidade. Esse eu acredito que a motivação de todos os candidatos é essa. A minha, eu tenho a certeza de que é possível fazer um governo com maior grau de participação da população, é possível fazer um governo com maior grau de transparência, é possível melhorar muito a vida das pessoas, tá certo? Nós temos áreas muito carentes em Mauá. Não passa pela minha cabeça que um prefeito, uma pessoa uma vez eleita prefeito, deixe de olhar para as pessoas mais carentes da cidade de Mauá, tá certo? Então, essa é a minha motivação, é fazer um trabalho onde a gente construa a possibilidade de levar dignidade a muitas pessoas, e que Mauá são milhares de pessoas, infelizmente. Bem, você falava de 2004, inevitável a gente voltar 12 anos no tempo, naquele momento, com Márcio Chaves vencendo a eleição na urna e não, uma série de contingências, não conseguindo assumir o município. Mas a campanha de 2004, 12 anos depois, 2016, mudou muito? O Márcio Chaves mudou, a cidade mudou, as prioridades da cidade mudaram ou não, Márcio? Olha, 12 anos em política é uma eternidade. É uma eternidade. Mudou muito, por exemplo, o eleitorado
Você tem, eu estava olhando outro dia as estatísticas, você tem 60 mil eleitores que estão na faixa etária de 25 anos, que, portanto, não viveu 2004 como eleitor. Era criança, tinha 10, 12 anos, tá certo? Então, mudou muito o eleitorado. Não, mas na rua o pessoal ainda o reconhece Não. como Na rua a situação é extraordinária. É extraordinária. É uma abordagem e as pessoas me reconhecem. Eu estou muito feliz com as abordagens que eu recebo. E eu mudei também. Eu estou mais maduro, tenho uma consciência muito maior daquilo que é importante. Eu sempre avalio o seguinte: olha, a gente tem que olhar o passado, não com o olhar do retrovisor. Nós temos que olhar o passado com o seguinte: olha, aquilo que não estava dando muito certo, como é que você corrige no presente e o presente, como é que você projeta o futuro? Sim. Então, dentro dessa perspectiva, eu acredito que eu estou muito mais maduro, muito mais seguro daquilo que a gente pode realmente fazer para promover o desenvolvimento em 2004, você continua defendendo? O que mudou no plano, no projeto para a cidade? Olha, Anderson, alterou uma série de situações, né? Obviamente que todos os governos contribuem de alguma forma para o desenvolvimento da cidade, né? Mas existem problemas que eles permanecem. Por exemplo, a questão da regularização fundiária e da urbanização de muitos núcleos. Você tem, por exemplo, o Jardim Oratório, você teve um avanço, consequência de um trabalho desenvolvido lá no primeiro e no segundo mandato dos governos do Oswaldo Dias. Mas você tem, por exemplo, a área do Chafique, no Jardim Zaeiro, Zaeira 4, 5, 6, 7, que é um estado de calamidade pública, tá certo? E que você precisa urgentemente intervir e fazer mudanças estruturantes do ponto de vista, por exemplo, do saneamento básico, tá certo? Então, não basta ficar esperando recursos vir do governo federal. Tem situações que a prefeitura pode intervir e mudar radicalmente a situação das pessoas, né? Então, por exemplo, essa é uma situação que nós temos que atuar e atuar firme, né? A questão da saúde. A questão da saúde, com a crise econômica, com o desemprego, muitas pessoas deixam de pagar os seus convênios médicos. Então, a prefeitura precisa estar atenta ao planejamento permanente da ampliação e oferta dos serviços, né? Então, a saúde é um ponto crítico ainda na cidade de Mauá. Então, por exemplo, às vezes você fala assim: olha, inaugurei 3 UPAs. Inaugurou 3 UPAs e fechou 3 pronto-atendimentos. Então, não compensa, tá certo? Você teria que, na verdade, imaginar e pensar a cidade de Mauá hoje. Mauá não é uma cidade pequena mais do Grande ABC. Mauá é uma cidade com 500 mil de pessoas. Mauá é uma cidade que é maior do que algumas capitais brasileiras. Então, o planejamento ele tem que ser permanente, tá certo? Você não pode ficar terceirizando responsabilidades. A segurança é problema do governador. A questão da habitação. A questão da habitação é o problema do governo federal. Não, é o problema do prefeito. Só vale a pena ser prefeito numa cidade como Mauá se for para você tomar iniciativa. Tem determinadas situações que você administra. Outras situações você tem que ter a coragem de mobilizar, botar o dedo na ferida. A questão da segurança em Mauá, por exemplo, não passa pelo aspecto do policiamento. Quando você fala, é culpa do governador. Não, a questão da segurança, ou do sentimento de insegurança em Mauá hoje, passa por milhares e milhares de jovens que estão adentrando a porta do crime por conta do consumo de drogas. E o poder público local tem responsabilidade sobre isso. Mesma questão, o aspecto habitacional. Mauá é uma cidade onde a especulação imobiliária correu solto durante muitos e muitos anos. Você tem que coibir a especulação imobiliária. Você não pode conviver com 117 loteamentos clandestinos na cidade, né? Então, a prefeitura, o prefeito tem que saber que ele é um líder. E como líder, ele tem que atuar. Ele não pode ficar o tempo todo arrumando desculpas, né? Então, eu queria deixar bem claro o seguinte: eu acho que o que mudou em relação a 2004 é que nós tivemos 3 governos que sucederam a 2004, um de 4 anos com o Leonel e o Diniz, que foi desastroso para a cidade. Não tinha legitimidade por conta de todo o problema de 2004. Endividaram a cidade e deixou para o Oswaldo tentar reconstruir,
tá certo? O Oswaldo tentou reconstruir, mas teve as dificuldades inerentes àquele momento. E esse terceiro mandato de gestão, o que acontece? Nós temos a implementação de uma série de coisas que foram amadurecidas lá atrás, né? Então, por exemplo, estação de tratamento de esgoto, é um projeto de 2002. Regularização do Jardim Oratório, é um projeto de 2002, tá certo? Algumas questões que o Donizete poderia ter avançado, e avançado muito, era a questão, por exemplo, do transporte coletivo. Ele disse que avançou. Não avançou. Nós lutamos muito, por exemplo, para acabar com o monopólio. Ele recolocou o monopólio. Por exemplo, ele falou aqui dos 3 terminais de ônibus nos bairros. Por que esses 3 terminais não fizeram parte do processo licitatório da concessão? Colocar no processo licitatório a modernização da frota é mais do que óbvio. Nenhuma empresa vai ganhar o processo licitatório e vem com ônibus velho. Ele tem que vir com ônibus novo mesmo. Isso é obrigação, é a ferramenta de trabalho do empresário de ônibus. É o ônibus novo. É a mesma coisa se eu falasse assim, olha, vou fazer uma concessão do abastecimento de água e você pode colocar cano velho. Tá certo? Quer dizer, não tem o mínimo cabimento. Você tem que vir com uma rede nova. Tá certo? Você tem que implantar tecnologias apropriadas, então modernas. Não fez mais do que obrigação, não tem mais que obrigação. Basta a gente sair daqui e fazer uma filmagem do terminal rodoviário central. Isso poderia estar dentro do processo licitatório da concessão. O terminal do Itapeva, o terminal do Itaparque, o terminal do Guapituba, tá certo? Aí sim você teria um salto de qualidade. Outra coisa, não se justifica uma frota de 250 ônibus na mão de um único empresário. Você tem uma greve, qual é a alternativa que você tem? Vem pegar os ônibus de Santo André, de Ribeirão Pires, tá certo? Então, uma frota de 250 ônibus mereceria, sim, uma licitação com 2, 3 lotes. Aliás, foi o que foi colocado na audiência pública para consulta e depois, na hora que saiu o edital definitivo, foi apenas um lote. Né? Então, são situações como essa que eu acredito que nós podemos interferir, que nós podemos mexer, ser implacável na fiscalização do contrato, tá certo? O usuário, o cidadão de bem de Mauá, o trabalhador de Mauá, não pode ficar à mercê do empresário de ônibus 20, 30, 40, 50 minutos no ponto de ônibus. Então, são situações como essa que nós pretendemos atuar e atuar firme no sentido de oferecer um melhor padrão de qualidade no serviço de transporte coletivo. O outro aspecto é a modernização da máquina pública. Com as tecnologias que nós temos hoje à disposição, não se justifica o cidadão ter que ficar horas no balcão da prefeitura para ser atendido sobre alguma demanda. Não justifica alguém apresentar um projeto de construção na prefeitura, de reforma, e ficar 6 meses, 8 meses aguardando o ok para poder reformar ou para poder construir. Tudo isso? Tudo isso, ou mais, né? Então, você precisa usufruir das tecnologias, das modernas tecnologias, para garantir agilidade no atendimento. Não justifica o cidadão ter que ficar horas e horas na fila da UBS ou da UPA para poder agendar uma consulta de especialidades por 8, 10, 12 meses. Tá certo? Então, são medidas como essas que nós pretendemos modernizar a máquina pública, garantir um melhor padrão de serviço ao cidadão, tá certo? Eu acho que a grande mudança que nós precisamos ter em Mauá, e esse tem sido o foco do meu debate, é a mudança da atitude dos governantes. O poder legislativo tem que ser mais atuante, mais presente na vida do cidadão. O poder executivo tem que liderar os grandes processos de transformação que a cidade está vivendo. E dá para fazer isso com o orçamento que Mauá tem hoje, Márcio? Dá para fazer com o orçamento e dá para buscar fontes alternativas, tá certo? Vou te dar um exemplo, a questão da qualificação profissional. Mauá, pela localização estratégica em função do Rodoanel, está se viabilizando como um grande polo logístico, tá certo? Quais são os cursos de capacitação profissional que nós temos para isso? Nós não temos, mas você pode fazer parcerias, tá certo? Você pode trazer recursos do orçamento da União, você pode fazer parcerias com o setor empresarial. Em que espaço fazer esse curso de qualificação? As escolas estaduais, na sua grande maioria, fica um turno, um período, sem nenhum tipo de ocupação, tá certo? As igrejas têm salões enormes, tanto a igreja católica quanto as igrejas evangélicas, que também ficam ociosos.
Então, se a prefeitura toma iniciativa, faz convênio, dialoga com esses segmentos, com certeza você ocupa os espaços, além de valorizar esses espaços, você ocupa os espaços, tá certo? E promove o desenvolvimento da nossa juventude em termos de qualificação profissional, o desenvolvimento social da nossa juventude. Então, tem uma série de situações, Anderson, que eu fico, às vezes, assim, impressionado com a inércia dos governantes, tá certo? De achar que você está eleito prefeito para poder administrar o contra-cheque da prefeitura. Então, para isso eu tenho dinheiro, para isso eu não tenho dinheiro. Quando você pode ir mobilizar a sociedade por uma série de temas. Por exemplo, qual é o grau, ou como você avalia a qualidade do ensino médio em Mauá? Ah, não, isso é responsabilidade do governo do estado. Não, é responsabilidade da prefeitura intervir para que todos os filhos das famílias de Mauá tenham a possibilidade, por exemplo, da qualificação profissional no ensino médio. Então, é um debate que a gente precisa fazer, mas para isso o prefeito tem que ter liderança, tem que saber que ele não está ali para simplesmente administrar o contra-cheque da prefeitura. Né? Márcio, já estamos chegando ao final da nossa conversa, quero agradecer muito a sua gentileza, desejar boa sorte na campanha. Fique à vontade para o seu recado final aqui nos acompanha, especialmente aos eleitores mauaenses. Olha, eu queria agradecer muito essa oportunidade e falar aos eleitores de Mauá que esta eleição é uma eleição um pouco diferente, é um tempo extremamente curto. Então, eu gostaria que as pessoas procurassem conhecer as propostas dos candidatos, procurassem conhecer a história dos candidatos e identificar, dentre os 7 postulantes ao cargo do chefe do Executivo de Mauá, aquele que está mais preparado, aquele que está comprometido de fato em rever uma série de procedimentos e proceder à mudança que Mauá precisa. Mauá é uma grande cidade, é uma cidade com quase 500 mil habitantes e é uma cidade com recursos e com capacidade de gestão, tá certo? Nós precisamos colocar isso em prática e para isso nós contamos com cada cidadão para avaliar os candidatos que estão nessa disputa e para depois participar da mudança que nós iremos promover, contando com o seu voto, com a sua colaboração. Forte abraço a todos e agradeço ao Repórter Diário. Muito bom. Exercício de cidadania aqui no RDTV Eleições 2016. Mais vídeos, mais entrevistas, você pode acompanhar em repórterdiario.com.br. A gente se vê no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Grande abraço, até a próxima.